movimento estudantil ele tem uma importância, né? Eu acho que em certo momento nós vivemos isso, né? Os três em uma mesma gestão no Centro Acadêmico Zila Mamed, mas vocês de uma maneira muito mais forte como presidente e vice-presidente, né? Como é que foi essa experiência de estar, de certa forma, no fronte de batalha, né, defendendo, e aí a gente começa a perceber o quanto é importante o debate político, né, para a nossa vida, não política com P minúsculo, mas política com P maiúsculo, né, e se a gente traz do ponto de vista do debate etimológico da palavra, né, de pensar política como arte da busca pelo bem comum, né, e o centro acadêmico, mesmo com a pouca idade que a gente tinha, né, era um pouco disso, né, pensar uma forma de favorecer ou contribuir para o bem comum da coletividade, né, dos discentes de biblioteconomia. Como é que foi essa experiência de vivenciar dois períodos, né? Porque eu lembro que a gente entrou no curso e herdou, né, meio que quase que instantâneo no centro acadêmico. Mas como é que foi essa experiência na vida de vocês, já que os dois foram, respectivamente, presidente e vice-presidente do centro acadêmico Zila Mamed na UFRN? Eu vou deixar primeiro o presidente falar. Tá, que honra. Realmente, assim que eu entrei na UFRN, foi no ano de 2001, a gente estava exatamente recebendo os estudantes num evento muito importante, um evento estudantil muito importante para a gente, né, na área de biblioteconomia, que foi o ENEBD. Foi o ENEBD, o Encontro Nacional dos Estudantes de Biblioteconomia e Documentação. E eu lembro que quem me, vamos dizer assim, me introduziu nessa vida política acadêmica foi exatamente na época, né, a minha veterana, né, eu era calouro, e depois que a gente passa pelo trote, passa por tudo aquilo, e a Gabriela, hoje é professora, doutora na UFC, na Universidade do Ceará, inclusive está acompanhando, olha só como a vida dá voltas, né? A vida é uma costura, é uma coxa. Ela hoje, inclusive, compõe a minha banca de avaliação no mestrado, né, que eu estou fazendo com a orientação do professor Fernando Vecchiato, daqui do departamento aqui de Ciência de Informação. E ela me trouxe, ela presidia, né, o comitê e a comissão organizadora, e eu, calouro, sem entender nada, ela chegou para mim e fez: Fernando, você vai participar, eu quero que você... Porque a gente sempre tem que deixar o próximo, né? Sempre tem que deixar alguém assumir, né, na frente, então a gente tem que ir preparando aqueles que vão chegando. E aí eu participei das reuniões da executiva, a reunião dos estudantes, as discussões políticas, do próprio movimento estudantil mesmo, as discussões de caminho, traçar. E aquilo ali foi um momento, assim, um marco para mim. Porque se as pessoas entram num curso universitário, e muitas, né, fazem isso, procurando a formação profissional unicamente, naquele momento eu entendi que eu não estava ali para ser só bibliotecário. Eu não estava procurando só uma formação profissional. Naquele momento eu entendi que existe um papel, uma função social da profissão, existe uma necessidade de consciência política, existe uma necessidade de entender como a sociedade funciona e como o bibliotecário pode se adaptar a ela. Não adianta eu aprender como fazer algo se esse algo não é mais necessário. Eu tenho que produzir, eu tenho que entregar algo para a sociedade, eu tenho que representar uma classe que se faz importante, né, na comunidade em que se insere, na sociedade. Então, aquilo ali para mim foi um momento de amadurecimento enorme. E aí eu comecei a me envolver, essa história da paixão, né, como o Gustavo falou, a gente vai aumentando essa ânsia de ter mais, de ter mais, de ter mais. E aí foi exatamente quando a Gabriela falou: olha, o nosso CA, inclusive, está desativado, a gente precisa de pessoas que assumam, que vão atrás. E aí eu fiz: eu vou abraçar isso aí. E procurei Gustavo. Catei Gustavo pela mão, ele vai falar alguma coisa aí. Que eu fiz: olha,
eu preciso de ajuda, eu preciso de gente comigo aí para fazer esse trabalho aí. A gente vai reabrir as portas do CA, o CA estava fechado, então vamos reabrir as portas do CA, vamos convocar os alunos, vamos chamar o pessoal para participar dos congressos, dos seminários, organizar eventos, vamos atrás disso aí. E aí, Gustavo pode contar um pouquinho mais, para eu não me prolongar. Aí vem as várias aventuras que a gente viveu realmente dentro do centro acadêmico. Até porque você está só no ENEBD, né? Que recebeu. Pois aí teve muitos outros eventos aí depois disso aí. Teve muita coisa que a gente, vamos dizer assim, assumiu com a cara e a coragem e enfrentou umas boas aí. Mas é história para contar, né? Realmente foi muito bom. É aprendizado, é experiência. A gente vai... Não, a gente não se arrepende de nada. Tenho certeza que ele também não se arrepende de nada. Não. Mas foi isso mesmo. E Fernando falou aí sobre o pegar no braço, né? E vou levar Gustavo. Foi literalmente assim, foi pegando no braço. Que é uma das coisas que eu até recomendo. Não sei se nós temos com plateia com os alunos de biblioteconomia, mas que esse pegar no braço por alguém que me abriu os olhos para o movimento estudantil, que foi Fernando, mudou muita coisa na minha vida, não só pela visão da coletividade. Eu sempre fui muito, poucas pessoas acreditam, mas sempre fui muito tímido. E isso que Fernando fez, me fez quebrar muito a timidez. Não esqueço jamais, da primeira vez que a gente foi dar um recado na sala, ele pediu para eu falar, e eu disse, não, eu não vou falar. Ele fez, então, Gustavo, você termina que eu vou escrever no quadro. A vontade que eu tive foi pegar ele pela camisa e esfregar ele no quadro. E aí eu tive que desanar, tive que começar a falar. E assim, é algo que muda a sua vida. Aquela história foi quando eu percebi que ir para a faculdade, né, fazer uma universidade, não é só você ir para a aula e voltar para casa. Não recrimino quem faz isso, não critico, até porque nem todo mundo tem tanta disponibilidade de tempo para se envolver com outras coisas que não sejam as atividades estritamente acadêmicas, né? Graças a Deus, nessa época, e Fernando, nós querendo ou não, a gente se organizava de um jeito daqui, chegando mais cedo do estágio, saindo mais cedo do estágio, ou até do trabalho, para tentar se envolver com essas outras atividades. E isso eu vi reflexos práticos quando eu estive na última gestão do CRB 15. Né, a gestão que saiu agora, entrou uma nova gestão, que Kilvia está conduzindo muito bem, diga-se de passagem. Queria deixar os parabéns para ela aqui pela live de ontem que teve do CRB 15. E eu vi reflexos práticos, não foram teóricos, foram reflexos práticos do meu posicionamento e de como eu posso colaborar com a profissão, visto o que eu passei no movimento estudantil. Que no caso, no ENEB de 2001, eu só passei por lá. Eu lembro do evento acontecendo, mas como eu trabalhava na hotelaria, então sempre estava com muito sono, eu só tinha sono, e aí só passei por lá e fui embora, não me interessei. O que veio me contradizer muito tempo depois, até chegar ao ponto de participar de ENEBs e sair do lado do auditório e estar palestrando, né, no ENEB, foi o que aconteceu no ENEB do Rio em 2009, ou seja, já tem mais de 10 anos. E isso é muito bom. E quando eu falo do ENEB do Rio, só para se ter ideia, é uma coisa que não é muito... Não é sonhar muito. É você fazer o que gosta, só se envolver pelo que gosta. Nunca esperar reconhecimento, coisa do tipo. O convite para falar no ENEB foi justamente para falar isso daqui. Falar da minha trajetória, só que só a acadêmica. E eu me recordo perfeitamente de que quando eu fui chamado na mesa, eu era recém-bibliotecário, recém-concursado, e chamaram, convidamos o bibliotecário, fulano doutor, pós-doutor, representante do CRB, do CFB, da IFLA, da Unesco. Minha gente, o que é que eu estou fazendo aqui? E chamaram apenas o bibliotecário Gustavo Nogueira para falar sobre o movimento estudantil. E foi uma experiência muito boa, em especial quando, ao fim da minha fala, eu fui o último a falar, a menor patente era a minha, e falando muito de você, sabe, de Fernando, do Casma Notícias, né, a iniciativa do Casma Notícias, né, que a gente teve, ser aplaudido de pé. Né, isso foi muito satisfatório. Então eu vejo reflexos práticos desse período do movimento estudantil com esses exemplos. Agora, eu não sei para vocês, mas acho que isso do ponto de vista de estar nesses espaços de representação, não só interno, mas externo, do ponto de vista dos eventos, eu acho que
ENEB de Minas Gerais de 2002, acho que foi a maior loucura que esse grupo enfrentou a levar o Nordeste todo, né, para Minas Gerais. Conta aí um pouquinho dessa experiência. Acho que essa experiência até hoje ela marca a minha vida. E vocês são dois dos culpados de tudo isso, né? Que loucura é essa, né? De levar todo mundo e foi ali que a gente conheceu uma série de pessoas que até hoje nos tornamos amigos, né? E dentre eles, e aí abrir um parêntese, né, para o nosso querido e saudoso Júlio, né, que fez, né, muito por nós dentro desses espaços de representação, animação, né, e com traçamento. O de Minas eu não posso falar muito porque eu não fui. O de Curitiba eu também não fui. Mas esse eu posso falar muito porque foram duras noites com aquele micro-ônibus, né, o mini freezer, como o Júlio apelidou, né? Frigobar, porque era pequenininho e gelado para Curitiba, mas só da parte da organização e do pós-evento. Quem pode falar do evento é Fernando, que eu amarguei as 2 não idas. Mas trabalhou bem muito, né? Trabalhou muito. Para providenciar esses ônibus para irem. Assim, como a gente falou, né? O envolvimento no curso não era só buscando a formação. A partir do momento que a gente se envolve com o movimento estudantil e entende essa necessidade, a gente busca oportunizar aos alunos também essa consciência, né? Aos demais, aos colegas no curso. Então, até como o Gustavo falou, né, que eu obrigava ele a falar quando entrava na sala de aula. Eu sempre fui meio cabido mesmo. Eu já entrava, licença, professora, posso dar um recadinho, sei lá o quê, falar. E a gente ia conversando. Você já com o pé direito dentro da sala, né? Já dentro da sala, já. Graças a Deus, sempre tive um relacionamento muito bom mesmo, muito saudável com todas as professoras, todos os professores do DBIB. Tinha um carinho mesmo, eu acho que, de certa forma, a gente foi meio que adotado, né, por elas, assim, o pessoal tratava a gente, tinha professoras que tratavam a gente, Ave Maria, como filho mesmo, era uma coisa, tinha muito carinho mesmo. E até hoje, né, como o Gustavo falou, a gente convive com essas pessoas. Então, hoje eu cruzo com a professora Luciana, com a professora Andréa, com outras professoras, e são nossas ídolas também, né, a gente se referencia nelas também. E aí eu adentrava, né, no território, no domínio das professoras, pedia licença para poder a gente passar os recados e os informes, alguma decisão ou a atuação, né, do CEA, que precisava de apoio dos estudantes. Mas uma das, vamos dizer assim, dos objetivos centrais da gente mesmo, né, dentro do CEA, dentro do centro acadêmico, é exatamente fazer as pessoas terem uma participação profissional, visando essa consciência profissional. Porque muitas vezes o curso vivido dentro da sala de aula unicamente não lhe dá as perspectivas da real atuação profissional ou de que oportunidades você pode ter dessas trocas, né? E os congressos, os encontros de estudantes, esses momentos, são momentos riquíssimos em todos os aspectos, né? Porque é um momento de troca. Você, com um ENEB, por exemplo, né, um encontro nacional, você encontra pessoas da Unesp, da USP, da UFRJ, da UFSC, e você vê, por exemplo, a grade curricular, no que diferencia a grade... Não é o mesmo curso de biblioteconomia. Você está entendendo? A gente tem formações diferentes. Tem o bibliotecário de biblioteca, tem o bibliotecário da educação, tem o bibliotecário de sistemas de informação, da área de tecnologia, tem bibliotecário na área de administração. Então, assim, que formação a gente está buscando? Então, é muito legal esse momento de troca. E aí, a gente encabeçava isso na coragem mesmo, porque todos nós, né, jovens, bem jovens ainda somos, claro, mas a gente... Era uma responsabilidade realmente muito grande, porque você tinha que assumir, não era só a responsabilidade de convidar as pessoas, você assumia que iria se responsabilizar por essas pessoas. Você queria levá-las para um lugar, para elas participarem de um evento,
dizendo para elas que vai dar tudo certo, que se responsabiliza, por exemplo, por alimentação e tudo mais, e você assume esse papel de representante das demandas que surgirem. Não é uma viagem dessa, não demanda. E eu, Gustavo, e outros, inclusive, do centro acadêmico, né, eu lembro de todo mundo, que a gente ia na coragem, e aí organizou o primeiro ônibus, a gente foi atrás para ver se conseguia um ônibus da universidade, e foi juntar dinheiro, foi fazer cotinha com o pessoal, com as salas de aula, quem fosse participar, e tudo isso, e organizamos esse ônibus. E no momento que a gente divulgou que estava organizando o ônibus, porque a gente teve medo de não atingir a lotação do ônibus, isso seria um prejuízo para a gente. E eu e Gustavo, a gente não tinha recursos para bancar, né? Aí Gustavo fez, por que a gente não chama, vê se tem gente dos outros estados que pode ir, a gente passa dando carona, né? Vamos embora. Aí eu fiz, vamos, então vamos divulgar. E a coisa tomou uma proporção, né? Foi muito simbólico. Foi simbólico no sentido, inclusive, do que exatamente representa um encontro de estudantes ou um congresso desse tipo, que é a união, é compartilhar, é estar junto com outras pessoas para a gente dialogar, para a gente, né, crescer junto. E aí foi muito simbólico nesse sentido, porque realmente a UFRN, a delegação da UFRN, saiu levando todo mundo, saiu levando o pessoal da Paraíba, o pessoal de Pernambuco, saiu carregando até Minas. E foi muito bacana, porque já foi um momento de crescer, muita amizade. A gente tem, né, bibliotecários da UFPE, da UFPB, da UFC, que a gente convive a partir desses momentos. As pessoas pensam que um congresso desse tipo, vocês vão para brincar, não é. A gente tem a brincadeira, com certeza, a gente vai falar um pouquinho aí, talvez. Se não for censurado aí, a gente pode... mas você tem escolhas. No happy hour não tem censura. Opa, então deixa eu tomar mais um golinho aqui da manguaça. Porque você tem escolhas. É um menu muito completo, um congresso desse. Você tem a produção científica, você tem o networking mesmo, a troca aquela pessoa pode se tornar um contato profissional para você, pode se tornar um parceiro numa pesquisa, num trabalho futuro, na apresentação de um próximo congresso. Tudo isso é possível. E também, claro, óbvio que a gente vai para curtir, vai para brincar. Tem namoros e casamentos que surgem a partir dos Enébides e Erébides da vida, né? Então, na próxima semana, o encontro da próxima semana vai trazer um casal que vai contar um pouco dessa trajetória. Pois é, então a gente encabeçou isso aí e saiu carregando todo mundo para Minas e chegou lá fazendo sucesso. Era a delegação da UFRN, era a delegação do Nordeste. Chegou a delegação do Nordeste e tal. E aí, e a partir disso, inclusive, tem outras histórias que surgem, porque realmente é uma coisa fantástica. Eu fico... Eu não sei se não dá para esconder, né? Eu fui emocionado. Tá? Pode chorar, pode tudo. Pode sim. Somos emotivos e aí a gente precisa colocar essas coisas para fora, né? E o que o Gustavo falou de Curitiba, tadinho de Gustavo. Ele trabalhava muito, organizou essa viagem de Minas, e eu ficava perturbando o pessoal dentro do ônibus, né? Eu pegava o microfonezinho dentro do ônibus, pessoal, um recado, a gente vai parar em tal canto, o de Curitiba eu perturbei muito mais, Gustavo. Gustavo trabalhou muito, lutou muito por essa viagem e não pôde ir. E essa, nesse caso, foi muito difícil a gente organizar. A gente já estava mais perto do final do curso, tinha outras responsabilidades, outras coisas, né? Outras demandas surgindo. E a gente não conseguiu um ônibus, conseguiu um micro-ônibus. Você imagina para sair de Natal para Curitiba, num micro-ônibus. Então, foi uma aventura incrível, incrível. Júlio estava em todas elas, né? Nosso saudoso Júlio estava em todas elas, tornando o clima mais leve nas brincadeiras. Levamos instrumentos musicais para fazer batuque, para fazer o arrastão, para acordar todo mundo dentro do ônibus. Mas realmente a gente foi dentro de uma caixinha daqui de Natal para Curitiba. Foi outra aventura também. Tem uma pergunta aqui, né? Que tem duas, na verdade, mas uma tem muito a ver com esse momento, né? De interação social, né? Yara, um grande abraço para você. Saudade. Acho que só um espaço como esse
para a gente diminuir, né, essa distância, né, tão longa, né, e de muito tempo, né, de muitos anos. Então, um grande abraço para você e para todo mundo que está aqui, tá? Para o Lino, para o Cláudio, quem mais? Para a Manuela, Manuelita, para Yara, minha esposa, que também tá acompanhando. E, bom, mas aí o Cláudio, ele diz assim, ó, eu vou jogar para vocês, mas se vocês não quiserem responder, tá? Não respondam, não. Mas tem a ver com isso que vocês estavam dizendo, né? Eu aprendi uma coisa assim, ó. O que acontece na Babilônia fica na Babilônia, né? Mas aí ele está muito curioso, ele teve a oportunidade de vivenciar essa fase histórica da biblioteconomia brasileira, né? Da primeira especialmente da primeira década do século XXI. Então, aí é aberto para vocês, Abacaxi, se vocês quiserem comentar, ou superficialmente, né, tentar florear o que é, né? Por favor. Trabalhar de informação, né? Somos bibliotecários. Vamos tentar. Então, o que eu posso falar em relação à Babilônia vai bem junto daquilo que o Fernando falou, né? A questão de sociabilizar, de você ver novas práticas, a estrutura curricular de outra universidade, de outra escola, tem muito a ver com isso, com a Babilônia, por incrível que pareça. Se popularizou a ideia da Babilônia numa versão, como é que eu posso dizer, obscura, como assim alguns disseram, já me disseram, por um simples fator, pelo que você falou, Mário. O que acontece na Babilônia fica na Babilônia. Mas a Babilônia nada mais era justamente do que pessoas que se identificavam com o mesmo ponto de vista para discutir uma coisa ou outra, sabe? Eu vou dar um exemplo prático meu. Eu acho que acho que eu nunca te falei isso, Mário. O meu tema de TCC, eu decidi quando eu estava contigo no ônibus em Recife, não comprar as passagens de ônibus para a gente voltar, do ENEB de 2004. Sabia não desse detalhe. Eu decidi naquela conversa falar sobre o OJS, que hoje é o CER. Né? Nem existia a versão em português, em 2004 a gente já estava discutindo o OJS. Naquela época era embrionário, né? Porque o debate sobre acesso aberto estava começando a ganhar efervescência no Brasil. Tudo ainda era muito, muito novo, né? Exato. Então, por exemplo, dessa necessidade de se conversar sobre o OJS com o Rodrigo, nosso amado Rod, de Pernambuco, em homenagem ao pessoal de Pernambuco, minha canequinha é a bandeira de vocês. Gustavo? Rapaz, dizem que não se revela o que tem na caneca do Jô Soares, mas eu vou revelar. Aqui tem uma bela Antártica original aqui dentro. E dessa ideia de se conversar sobre o que se gosta, né, o que se pensa em estudar ou se descobrir, ou porque você viu um trabalho bacana, surgiu a Babilônia para se passar horas e horas, noites e noites conversando. Então se juntava uma pessoa, sei lá, da UFPE, com a UFRN, da Unesp, da Unicamp, da Federal do Amazonas, sabe? Então, assim foi meio que surgindo essa camaradagem, nessa troca de conhecimento, como o Fernando falou, o que se chama Babilônia. Então, terminou-se, às vezes, como aconteceu em São Luís, como aconteceu em Salvador, não me recordo de outras situações, que se colocou um alojamento para a Babilônia para que a gente não ficasse também perturbando a galera que queria dormir. Mesmo sabendo que o nosso amado Júlio iria passar com um arrastão a qualquer momento. Mas a gente só queria ficar conversando e terminou se juntando esse grupo de pessoas que, óbvio, terminou levando a amizade e a proximidade para fora dos próprios encontros. Aí entra Gustavo Reim, né, o autor do Biblioteconomia para Concursos, um sucesso de vendas, um cara extraordinário, né, Rodrigo Peruca, Rod, Marcinha, Maurício Guenes, e por aí vai, né? Muita gente. Então a Babilônia ela foi surgindo disso. E óbvio, onde se tem amizade, você tem, hoje em dia sempre vai ter uma bebedeira, uma viagem, se aquilo, um bibliochurrasco para nascer, e por aí vai. Só que quem criou o bibliochurrasco? Só para tentar refrescar a minha memória. Vamos na hora. Quem foi a ideia? Porque essa coisa, como o Gustavo falou, né? A Babilônia, ela se tornou uma entidade.
Foi dentro dos encontros de estudante, a Babilônia era uma entidade, era um órgão representativo. Era algo ficou porque exatamente essa questão de crescer a amizade, crescer, as pessoas estavam juntas. Claro, a gente bagunçava muito também, claro, mas a Babilônia virou personificou, né? Virou realmente uma entidade. Então tinha até plaquinha. Começou a surgir bandeiras de luta, né? De reivindicação. Com certeza. Tinha muita reivindicação. A Babilônia, às vezes, pedia, inclusive, voz, pedia nos momentos de... Nas plenárias, porque... Então, assim, é uma parte engraçada, mas é algo muito interessante também, porque a gente lembra que nós todos, né? Nós somos seres complexos e a gente não é só uma parte. E aí, nos encontros, nos congressos, nos seminários, nós não somos só bibliotecários. A gente, até por sermos de humanas, a gente se interessa muito pelo espírito humano. Então, a gente quer saber quem é a pessoa, da onde vem, por que está fazendo biblioteconomia, né? Esse encontro aqui começou assim, né? As primeiras perguntas aqui de Salimari foi essa. Então, assim, a gente quer saber, a gente é curioso, a gente vai fuçar. Então, era um momento realmente de mergulhar no outro, né? A gente trocava muito nesses momentos. E a Babilônia se tornou essa entidade porque ninguém dormia, para começar. Nos alojamentos, o pessoal tem um momento de dormir, descansar e tudo mais. A Babilônia não dorme, é 3, 4 dias direto e ninguém dorme mesmo, e quer conversar e quer saber quem é, quem vai para a festa, não vai, e vai amanhã tem palestra tal, e tem o fulano vai a pessoa que você acabou de fazer amizade vai apresentar um trabalho amanhã de manhã, então você vai acordar cedinho, vai assistir a palestra dela, vai assistir ela apresentar o trabalho dela. Então, assim, é bacana por causa disso, porque constrói muita coisa, né? Inclusive, o resultado dessa construção é até maior do que nós mesmos, né? Porque a gente vai vendo que hoje nós compomos essa classe também. A gente vai vendo as pessoas se espalhando, não perdem a amizade, não perdem o contato, e vai vendo onde cada um está atuando, de que maneira cada um está contribuindo. Isso é muito rico, é muito maravilhoso. Como diz Yara, existia, nem tinha, né, mídias sociais, né? As redes sociais digitais não existiam e acontecia tudo isso. Imagine se tudo aquilo fosse hoje em dia, né? Eu não tenho coragem de perguntar a vocês do que de repente poderia vir a acontecer, né? A gente chegou a pegar depois, né, o Orkut, né? A gente foi crescendo alguma coisinha. Acho que já na fase final, né? Já no fim do curso, já. A gente aí vai entregar demais, né, Gustavo? A idade. Mas veja isso. Cláudio, ele está fazendo aqui uma pergunta, eu acho... Deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta do Cláudio. Acho que é do Bíblia Churrasco, né? A gente esqueceu de falar aí. Ele diz também, mas tem uma outra mais séria, mas ele também faz... essa não é menos séria, né, também. Dependendo da ótica, né? Ele nunca participou, eu senti uma pitada de tristeza aí, né? Cláudio, vamos organizar, de angústia, por isso, né? O Bíblia Churrasco, exatamente por esse espírito da Babilônia, né? Entender que o nosso compartilhamento, vamos dizer assim, né? Dos estudantes daquele momento e tudo mais, ficou tão mais amplo do que só 2 estudantes de biblioteconomia trocando informações, mais amigos, querendo saber da vida do outro e tudo mais, que a gente achava que era necessário, né? A gente considerou necessário organizar um momento social mesmo, e que fosse um evento social, oficial. Mas sabe uma coisa? Vamos oficializar esse momento social. Porque a gente fala muito, porque vai para congresso só para estudar, vai para seminário, ou vai para bagunçar, ou quem vai... Não, sabe uma coisa? Então a gente vai organizar um evento social, é um evento realmente para quem quiser participar, pode vir, está convidado. Então, a gente ainda na viagem de volta, né, retornando de Minas, trocando essa coisa toda com a delegação do Nordeste, né? Não era mais a delegação da UFRN. Então, a gente precisa se encontrar, a gente precisa reforçar essas amizades, essas coisas. Então, vamos organizar. Aí ficou naquela troca de informação, vai. Consensualmente falando, né? Bíblia ou churrasco? Porque churrasco, já viu, né? Churrasco
como é que eu vou dizer, uma expressão cultural nacional, né? Nós temos isso, o churrasco já é... Então, vamos fazer um churrasco. E aí a gente organizou o primeiro Bíblia Churrasco de outros, né, que vieram depois, com direito até linhas aéreas, né? Certificado e tudo mais, com direito a linhas aéreas oficiais também, com os veículos emplacados, né, Bíblia 1, Bíblia 2,